É muito comum vocês confundirem complacência com elasticidade. E não, a elasticidade, ela está envolvida dentro da complacência. Então, um pulmão, se ele é mais elástico ou ele é menos elástico, ele vai ter um comportamento de complacências diferentes. Mas complacência não é elasticidade, ok? Então, complacência, na verdade, é interessante para fazer o quê? A definição de complacência é variação de volume para variação de pressão. Ah, Alberto, isso facilita a compreensão? Nem sempre. Entenda o seguinte, vamos imaginar aqui, nós temos dois pacientes aqui. Os dois pacientes, eu vou colocar uma pressão, uma força naquele pulmão de 10 centímetros de água, ok? Então, vamos imaginar aqui, ó, Naira, que eu coloquei 10 centímetros de água nesse pulmão e nesse pulmão. Observa que a força que eu estou colocando está sendo a mesma, de 10 centímetros de água. Mas o comportamento de quantidade de ar que vai entrar nesse pulmão está sendo completamente diferente nos três pulmões. Quando eu coloco 10 centímetros de água nesse pulmão aqui, ó, a gente consegue colocar 800 ml, porque aqui nós estamos falando no gráfico em litros. Quando no segundo pulmão, uma variação de 10 centímetros de água, então o que eu estou querendo dizer é o quê? Ah, se é um paciente que está em ventilação mecânica, a partir daquela PIP, eu estou colocando mais 10 centímetros de água de força. No segundo pulmão, olha lá, Naira, eu consegui colocar 2 litros e 100 ml. No terceiro pulmão, eu coloquei 4 litros. Ou seja, para a mesma variação de pressão, esse aqui gerou mais volume do que esse, que gerou mais volume do que esse. Então, logo, esse aqui é mais complacente do que esse e que é mais complacente do que esse. Ok? Então, vamos pensar numa outra característica. Então, ao invés de eu falar que eu vou colocar uma determinada pressão, vamos imaginar em garantir um volume. Ah, eu quero colocar 300 ml nesse pulmão, 300 nesse, 300 nesse. Então, eu estou mantendo o mesmo volume. Mas agora a gente vai entender o comportamento da pressão que vai ficar naquele pulmão quando eu coloquei aquele mesmo volume de 300. Então, se eu coloco um volume aqui de 300 ml, nesse primeiro pulmão aqui, ó, não variou quase nada de pressão. No outro pulmão aqui, 300 ml, ó, já variou 2,5 cm de água. No terceiro, ó, com mesmos 300 ml, ó, ele já variou quase 7 centímetros. Ou seja, para o mesmo volume, eu estou tendo valores de pressões diferentes. Então, esse pulmão, onde você coloca um volume, Naira, e a pressão dele fica muito mais alta, a pressão de platô, que significa a mesma coisa que a pressão alveolar, ali, aquele pulmão, ele tem uma menor complacência do que aquele que você coloca um volume e a pressão de platô dele fica mais baixa. Porque é sinal que aquele pulmão consegue acomodar melhor aquele ar que você colocou. Por isso que complacência, a gente sempre tem que pensar em variação de volume para variação de pressão. Eu coloquei um volume, deixa eu ver quanto que vai ficar minha pressão de platô. Ou eu coloquei a determinada pressão lá, o quanto que eu vou variar de volume. Se eu estou colocando pressão, estou colocando mais pressão e está tendo menos volume, é sinal que aquele pulmão tem uma menor complacência. É um pulmão mais duro, é um pulmão que está precisando de mais pressão para poder abrir, que é o caso desses pacientes, em alguns casos do COVID, que a gente viu que no COVID nem todos os pacientes tinham essa alteração de elastância. Então, tinha pacientes que apresentavam uma complacência muito reduzida e tinha o paciente que apresentava uma complacência dentro da normalidade também.
ok? Que aí são os perfis H, perfis L, mas pensando que o paciente, quando ele tem líquido dentro do alvéolo, se ele tira a ação do surfactante ali, consequentemente, aquele alvéolo vai ficar mais duro. Então, você vai estar diminuindo a complacência desse pulmão. Então, você vai precisar, às vezes, colocar mais pressão para conseguir gerar aquele volume, ok? Deu para entender essa questão aí da complacência, variação de volume para variação de pressão, ok? Uma pressão positiva aplicada na VNI pode auxiliar nesse descolapso? Sim, sim, Maria. Na verdade, você coloca a VNI justamente para isso. A pressão positiva ali, naquele intuito, está exatamente pensando aí nessa situação de pressurizar, de abrir esse alvéolo e diminuir essa tensão superficial, porque vai ficar mais fácil de você permitir a ventilação. Porque uma coisa é quando você abre, o que é ventilação? Entrada e saída de ar para dentro dos pulmões. Então, aquele pulmão muito duro, a ventilação dele pode estar muito comprometida, porque a complacência dele está muito reduzida.